Palavra de Deus, Salmos de número 19, verso 12 a 14. Salmo de número 19, verso 12, até o verso de número 14. Salmo 19, verso 12, até o verso 14. Diz a palavra de Deus: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me da que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra. Te agradecemos porque ela é viva, ela é poderosa para nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque a mesma está à nossa disposição, está à nossa frente, e podemos usá-la reverentemente, iluminados pelo teu Santo Espírito, para vivermos debaixo da tua graça e misericórdia, Senhor. Assim, Senhor Deus, edifica a tua igreja, fortalece a nossa fé, nos dá condição de vida diante do tempo presente, até chegarmos na glória. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, o Salmo de número 19 é um salmo de adoração, de glorificação. O rei Davi que está olhando para tudo que Deus fez e tudo que Deus é. Ele está exaltando e glorificando o nome de Deus pela sua magnificência, pela sua grande capacidade soberana de governar todas as coisas. É um salmo onde nós podemos chamar de cultual e didático para o povo de Deus. É um salmo que glorifica toda a criação de Deus e a presença da sua palavra. E o recurso que nós temos da tua palavra para caminharmos hoje orientados pelo Espírito Santo. Mas o fim desse salmo é um salmo de confissão pessoal. Confissão pessoal. É um reconhecimento do salmista que somos pecadores. E apesar de estarmos debaixo da manifestação da glória de Deus, uma igreja para a glória de Deus é o nosso lema perpétuo, nós somos pecadores. E ele olha para toda a criação, e ele olha para a bênção da palavra da verdade, mas ele reconhece seu estado de pecaminosidade. E a Santa Ceia nada mais é um memorial de sacrifício, mas que tem uma obrigação para todos nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E há uma hora especial aqui, há um momento especial aqui, porque é um momento que toda a história se funde na pessoa de Cristo Jesus, a razão do Antigo Testamento direcionando para Jesus, a razão do Novo Testamento direcionando para Jesus na sua segunda vinda. Então a palavra está aí resumida, Jesus Cristo é o centro da história, e a mesa vem nos expor Cristo Jesus no corpo sacrificado e no sangue derramado. Mas nessa hora também está: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E nenhuma teologia pode negar a necessidade de nós confessarmos que somos pecadores. Estão tentando fazer isso. Fazer uma teologia sem pecado. Até as igrejas reformadas e as leituras reformadas vão nessa direção. Se você estudar bastante a Bíblia e se você fizer bastante boas obras, você vai deixar de ser pecador. Uma grande mentira da teologia contemporânea. Nós nunca deixaremos de ser
pecadores. Isso nos desqualifica? Pois bem, Paulo já tinha um problema com isso. E ele diz, no 1 Coríntios 9, verso 17: mas esmurro o meu próprio corpo e reduzido à escravidão, para que mesmo eu pregando a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E Paulo reconhece que é pecador e que ele precisa de uma intervenção de Deus para que o seu pecado seja retirado e que ele não seja desqualificado. Minha mãe já está na glória. Minha avó tinha uma cristaleira. E essa cristaleira passou para minha mãe. E ela está lá no apartamento. Minha mãe já foi, mas a cristaleira continua lá. E ela vai ficar com alguma das minhas irmãs, porque eu não consigo nem mexer naquele aparato de mobília. Lá na cristaleira tem um jogo de xícaras. Naquele jogo de xícaras de porcelana, lindas, maravilhosas. Só que as diaristas, com a sua qualificação, não tem muita qualificação para mexer em xícaras de porcelana. E uma delas caiu e quebrou. A xícara era da minha bisavó, que veio para minha avó, que veio para minha mãe e vai ficar para minhas irmãs. Mas ela está quebrada. E a solução da mãe foi muito simples. Tem uma cola, né? E aí ela pegou a xícarazinha, falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos salvar essa xícara, né? E ela colou aquelas duas partes das xícaras, ela ficou bonitinha. Não dá mais para usar. Mas o que a mãe fez? Colocou no fundo. São 12 xícaras, ficou 4, e a última xícara do cantinho é a xícara quebrada. Continua bela, continua fazendo parte do grupo, mas ela não é mais utilizada. Ela se desqualificou para ir para a mesa. Para que não venha eu mesmo a ser desqualificado. E esse é um cuidado que todos nós devemos ter na vida cristã. A gente permitir que o pecado invada com tal intensidade a nossa existência e ele trabalhe continuamente, até gerar em nós uma desqualificação. E Davi está com um problema. A gente sabe qual é o problema de Davi. Mas ele precisa resolver isso rapidamente, porque se ele não o resolver, o pecado terá domínio sobre ele. Perder a salvação? Não vai perder. Perder a presença da glória de Deus? Não vai perder. Mas ser desqualificado, podemos ser. E Davi está preocupado com isso. Contexto do Salmo. Inicialmente do verso 1 ao 6, Davi fala sobre a criação. Os céus proclamam a glória de Deus. Um dia discursa outro dia. Há uma existência constante. Há uma presença do sol, verso de número 4, que esquenta toda a criação. Há uma extremidade de céu. Há um percurso que vai de eternidade a eternidade, e nada foge do seu calor, do seu brilho. E toda a criação diz, não peque, meu irmão. Não desagrade a Deus. Do verso 7 ao verso 14, vai falar da lei do Senhor que é perfeita. Ela restaura, ela traz fidelidade, ela traz sabedoria, ela traz salvação, verso de número 7. Ela dá condição para que a gente viva sem pecar. Ela anda em retidão, verso 8.
ela alegra o nosso coração, verso 8, ela ilumina a nossa alma, verso 9, ela coloca louvor nos nossos lábios, verso 9, ela nos aponta a verdade, verso 9, ela nos dá condição de brilho, verso 10, ela coloca sabor e sabedoria em nossa existência, verso 10, e ela nos admoesta, verso de número 11, e ela nos dará a plena recompensa por nós termos um tempo com ela e conhecermos a verdade, e ela diz: não peque, meu irmão, não ceda à tentação do pecado, não abra mão de ser qualificado, não deixe que a sua vida se perca e você passe sem glorificar a Deus nessa caminhada. João Calvino dizia: devemos olhar para dentro de nós mesmos à luz da palavra, para que possamos ver quão longe chegamos pela nossa desobediência. Ele nos chama a atenção para que nós tenhamos um grande cuidado nessa caminhada. Então, queridos, o texto propriamente que lemos, que chegamos nele, fala a respeito de quem pode discernir as próprias faltas, e esta é uma pergunta, seus próprios erros. Então, a nós, na nossa cegueira espiritual, nós nem acharemos que nós estamos errados, como uma querida irmã, numa reunião de oração, lá na década de 90, me disse: pastor, eu acho que eu fiquei essa semana inteira sem pecar. Eu falei: a senhora está muito melhor que eu, porque eu tenho consciência que eu peguei no mínimo 10 vezes nesse dia. Então ela lia a sua perfeição, a sua capacidade de entendimento. Quem pode discernir as próprias faltas? E o grande problema desse discernimento é você começar a entender que as suas faltas não são tão faltas assim, que os seus erros não são tão erros assim, e que o seu pecado já não é mais pecado tanto assim. E a igreja vai a passos largos, com suas teologias, com seus cursos, com seus intelectos, entendendo que o pecado não é mais tão pecado. E passo a passo, na nossa grande inteligência, começamos a entender mais e mais que a palavra está ultrapassada e que meu pecado já não é tão pecado assim. Nós vamos nos liberalizando diante da própria revelação que diz: não peque, não peque, não desagrade a Deus, lute com você mesmo. O pastor tem um grande pecado, irmãos. Veja lá no Éden, o que dizia? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa, para mim, é uma geladeira. E uma geladeira de madrugada. E para comer coisas deliciosas. Feijão gelado com pão velho. Vocês estão rindo? Pois é um grande pecado. E eu sou pecado, eu sou tentado diariamente. Uma coisa, vocês estão rindo, uma coisa tão boba, não é? Mas esse pecado está diante de mim diariamente. E eu tenho trabalhado para vencê-lo. Já pedi para a Leoni não deixar mais feijão na geladeira. Colocar no freezer, que congelado eu não consigo comer. E eu estou tomando cuidado com isso. Irmãos, vocês estão rindo. Mas para mim é pecado. A árvore do conhecimento do bem e do mal está dentro da geladeira da minha casa. E eu sofro com isso. Pastor, uma coisa tão boba, pastor. Pois é, mas sempre quando eu vou dormir, eu espero o Leni dormir. E eu olho, quando ela começa a roncar, eu digo: é minha hora. Vocês estão rindo, mas é verdade.
Vocês não estão acreditando nisso, mas há muitos anos eu faço isso, desde o tempo de solteiro. Eu sou casado há 31 anos, desde o tempo de solteiro eu tenho essa grande dificuldade. Aí os meus médicos dizem, pastor, não coma à noite. Eu falo, não coma à noite como? Né? A minha melhor refeição é depois das 3 horas da manhã. Nada me satisfaz tanto quanto um feijão gelado e um pão velho. Tenho grande prazer nisso. Eu sei que eu vou passar mal, já deixo o sal de fruta do lado, já me preparo para isso. Mas é um grande. Para você é ridículo, para mim é saboroso, é tentador. Então cuidado, porque Satanás estuda a gente desde o primeiro dia que a gente veio. Ele sabe o que você gosta e de como você gosta. E ele vai te conduzir a passos largos para uma grande geladeira, recheadas de feijões gelados e o pão velho do lado. Satanás pode fazer isso. O mal faz isso com a gente. E por causa de um pão gelado, um pão velho e um feijão gelado, eu posso ser desqualificado. Eu posso chegar aqui para pregar para vocês e não estar resolvido com Deus. Uma coisa tão boba, né? Pois Satanás não é tão bobo assim. Rapidamente, verso de número 12, nos diz que nós devemos reconhecer que nós somos pecadores, que nós não somos padrão por excelência. O padrão é Cristo. Todos nós o somos. E existem até pecados aos quais eu não conheço e que eu preciso confessar. Possivelmente o cometi. E a palavra de Deus desvenda os meus olhos para que eu possa ver o quanto eu desagrado a Deus. Eu preciso de mais intimidade com Deus para que essa intimidade gere confissão. E você precisa de mais utilização dos meios de graça. Você precisa de mais oração, de mais palavra, de mais comunhão, para que você reconheça que você precisa confessar. E por isso a mesa está aqui periodicamente, para que nós reconheçamos cerimonialmente que somos pecadores e que precisamos confessar. Não importa qual seja, e pastor também não vai perguntar para você, porque esse é um problema seu. Esse é um problema que você tem que resolver, assim como eu tenho que resolver na minha casa, nas minhas horas escuras. Segundo lugar, eu preciso reconhecer a necessidade do perdão. E a necessidade do perdão gera qualificação. Eu preciso confessar, eu preciso me arrepender e eu preciso receber o perdão. Isso gera qualificação para a sua vida. Você não está mais quebrado. Você pode ir para frente da prateleira, para frente da cristaleira. Deus o restaurou perfeitamente, sem precisar de cola. Ele tirou o pecado e qualificou para a sua exposição, para que você possa continuar sendo usado pelo Espírito Santo com seus dons e abençoar a sua igreja. Mas é preciso você se livrar do pecado. A criação diz não peque, a palavra diz não peque, e você continua indo em direção ao mesmo. Em terceiro lugar, tão importante quanto, eu preciso reconhecer o domínio da minha soberba, do meu orgulho e da minha vaidade. E a soberba, o orgulho e a vaidade sempre levarão você ao pecado. Vão lhe colocar novamente diante da árvore
como os nossos pais o fizeram no passado. Termino. Palavras e pensamentos que agradam a Deus, entrem em minha presença. Verso de número 13. Então serei irrepreensível, ficarei livre de grande transgressão. Há uma intervenção de Deus para cada um de nós. Eu não preciso mais viver de aparências. Eu posso receber o perdão de Deus. Ele está à minha disposição. Senhor, rocha minha, Senhor, redentor meu. A rocha minha é Cristo Jesus, a pedra angular, e Ele se revela a você a cada pecado. E Ele diz, eu morri na cruz para que você recebesse o perdão. Agora usufrua dele e viva na liberdade do Espírito. Conduza a sua vida em Cristo Jesus. Redentor meu, porque Ele é o único que derramou o seu sangue e deu o seu corpo, a morte, a ressurreição e a vida. Agora não há mais condenação, mas sim há perdão para você. E isso nunca vai mudar, por mais miserável que você se ache. Para que não venha a ser eu mesmo, depois de tantas bênçãos, depois de tanto tempo de comunhão, depois de tanto dons e talentos, eu seja desqualificado. Tome cuidado. A criação diz, não peque. A palavra diz, não peque. Não ceda à tentação. Ande em direção e na condução do Espírito de Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.